Como vai, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo do fundo do meu coração que sim, que todos estejam em paz. Muito obrigada pela companhia de todos. Dou boas-vindas aos que estão chegando agora. Peço, por favor, que não se esqueçam de ativarem o sininho de notificações para que os vídeos novos cheguem até vocês. Se gostarem do conteúdo, compartilhem também. Eu gostaria de trazer para hoje uma reflexão muito linda que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, e carinhosamente o Senhor nos diz assim: cuidem do rebanho de Deus que lhes foi confiado, não por imposição, mas de livre e espontânea vontade, como Deus o quer. Não por causa de lucro sujo, mas com generosidade. Não como donos daqueles que lhes foram confiados, mas como modelos para o rebanho. Desse modo, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa de glória que não murcha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou deixar descrita aqui embaixo na legenda a carta, primeira carta de Pedro, o capítulo e o versículo, porque de fato vale a pena revermos muitas vezes em nossa vida esse recado carinhoso do Senhor. Eu quero dar um exemplo assim. Nossa igreja, com a graça de Deus, ela tem um ministério amplo e com graça também Deus nos coloca as pessoas que nos dirigem espiritualmente, as nossas referências, por exemplo. Eu fico pensando o que seria, por exemplo, do Papa Francisco se ele tivesse que usar de toda a sua autoridade para dar ordens, para, em nome de Jesus, punir, em nome de Jesus, corrigir e, em nome de Jesus, crucificar. Cada um de nós que somos pecadores e seguimos a doutrina católica, por exemplo. Quero ressaltar que nós estamos com irmãos de outras denominações, mas eu estou dando o exemplo da Igreja Católica, da qual faço e da qual sou parte. O que seria do rebanho nas mãos desse grande pastor, o Papa? Vamos acima do Papa, o nosso maior pastor, Jesus Cristo. O que seria de mim, o que seria de cada um de nós, se Jesus nos corrigisse conforme nós merecemos? Estaríamos em duas condições, ou não mais aqui, ou com o nosso couro em carne viva. Desculpem a expressão um pouco pesada, mas é assim que eu acho que nós estaríamos, com tantos pecados, com tantas faltas, com tanta falta de disciplina todos os dias. Jesus nos ama e nos corrige conforme nós precisamos, porque ai de nós se Ele nos corrigisse conforme nós merecemos. Vamos trazer essa autoridade de Jesus Cristo, vamos trazer a autoridade dos nossos líderes espirituais para a nossa realidade individual. Eu, na condição de alguém que conduz uma ovelha ou algumas ovelhas, na condição de você que me vê agora conduzindo algumas ovelhas no seu trabalho, na sua casa, como o esteio da família, né? Há muitos filhos que mesmo casados são mais velhos e acabam assumindo algumas responsabilidades diante dos pais, dos irmãos, dos familiares. Deus colocou um dom para nós, fez um chamado, nos dá autoridade, nos capacita, nos dá liberdade, mas Ele quer que a gente conduza com simplicidade, com humildade, não como donos do rebanho. Quando nós dividimos o que temos e o que sabemos, por amor ao outro, através do amor de Jesus por nós, sempre Deus multiplica tudo em nossa vida e tudo à nossa volta. As pessoas sabem, nós sabemos, que o aprendizado gera um custo, ou numa sala de aula onde eu pago para aprender alguma coisa,
ou um tempo que eu disponibilizo para ouvir alguém falando algo que me interessa para eu aprender e, consequentemente, esse aprendizado, quer seja pago, quer seja na gratuidade do amor de Deus, Deus pede para que dentro de mim ele se transforme num multiplicador, que eu seja uma facilitadora daquilo que eu aprendi. Mas eu levanto uma questão para vocês pensarem comigo. É assim que funciona, amados? É assim que nós temos agido com as pessoas que Deus confia em nossa vida, até mesmo para aprenderem algo conosco? Há muita dificuldade das pessoas na partilha, na divisão do saber. Sabe por quê? Porque tem aquela coisa de ter que ter uma carta na manga para chegar na frente, para fazer diferente, para impressionar alguém, para ser a pessoa na área que domina aquela pessoa. Uau, eu sou o melhor. Eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado dessas partilhas semanais, quando juntos podemos olharmos para o mesmo ponto que é Jesus Cristo e entendermos de modo muito claro que se Ele não abrir a nossa mente, se Ele não der o entendimento, nada disso que sabemos, que aprendemos até aqui, ou mesmo as pessoas que acham que podem guardar algumas coisas na manga, faria sentido. Deus dá, Deus tira e Deus faz novas todas as coisas. Como é que nós estamos conduzindo o rebanho que Deus confiou em nossas mãos? Uma ovelha? 2 ovelhas? 10? Quantas são as ovelhas que compõem o seu rebanho? Deus nos faz o convite que a cada refeição saibamos agradecer por aquilo que Ele confia à nossa mesa, pelo alimento. E quando nós não consumimos tudo que está à mesa, qual é o direcionamento que nós temos? Vamos guardar para a próxima refeição, para que não haja desperdício. O alimento é uma bênção. Se nós o abençoamos para consumi-lo, nós precisamos multiplicar a bênção caso sobre algum alimento na mesa. Então, o coração nosso deve permanecer aberto para tudo que Deus nos dá, mas 2 vezes mais abertos para tudo aquilo que nós precisamos multiplicar, partilhando com o outro o que Deus confiou para nós. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Eu espero vocês aqui comigo para a semana que vem, se Deus quiser.